Bendito seja o nosso Deus, igreja. Glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, adoraremos eternamente, e até que Ele nos venha arrebatar, estaremos adorando a Ele, glorificando ao seu nome. E nessa noite é com alegria que nós recebemos entre nós visitantes. Sintam-se bem à vontade entre nós, é uma alegria tê-los aqui conosco. Também o internauta que interage conosco, é uma alegria tê-los em comunhão, e alguns assistindo meramente o culto, mas que bênção é tê-los também aqui. Amados do Senhor, nessa noite, antes de abrirmos a palavra do Senhor, nós vamos colocar algo para a igreja. Atente bem para essa palavra, como em todas elas, palavras que são emanadas da Escritura, requisitam a nossa atenção. Hoje também, como sempre, vamos atentar de forma bem curiosa, bem criteriosa, sejamos bem atentos para a palavra de hoje. E eu passo a ler para a igreja, segundo aos Reis 19, verso 35. Quem não queira abrir, pode permanecer atentamente. Os que quiserem poderão, os internautas que nos assistem, idem. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, 19:35, diz assim: Então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus vivo, em nome de Jesus oramos e reivindicamos a assistência do Teu Espírito Santo, autor da Tua palavra, que nos unja e nos venha capacitar para que tenhamos a dimensão exata daquilo que Deus vai nos falar, que Deus vai nos manifestar através da Sua palavra. Fica conosco, sê conosco, age em nós, e que a Tua igreja nesta noite seja exortada, consolada e edificada, pois essas são as ações do Teu Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu repetir segundo Reis 19:35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Fato histórico, fato registrado na história assíria, como o momento em que esses 185.000 soldados foram ceifados de uma só vez num acampamento que distava de Jerusalém poucos quilômetros, e ali eles foram ceifados. Pelo que a história assíria relata, uma espécie de raio seguido de terremoto, pequeno, localizado, setorizado, atingiu aquela região onde estavam acampados os soldados assírios, tendo à frente, tendo no comando um general e o rei da Assíria, Senaqueribe. É um fato, portanto, histórico, descrito na história assíria passada, quase que extinta, mas aqui a palavra de Deus nos relata no segundo livro dos Reis, 19:35, que o anjo do Senhor, esse anjo com A maiúsculo, este Senhor com A maiúsculo, o anjo do Senhor, diz o texto, naquela mesma noite saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes, os sobreviventes pela manhã, eis que todos esses 185.000 eram cadáveres. Muito bem. No meio desses restantes, no meio desses sobreviventes, Senaqueribe, rei da Assíria, havia escapado, havia sobrevivido. E então ele vai, chega à capital de Nínive, capital da Assíria, Nínive, e em lá chegando ele foi para o templo. Senaqueribe, rei da Síria, você já vai entender a história, foi para o templo do ídolo do falso deus Nisrode,
Nisrode. E ele chegando entrou para se curvar, e 2 filhos dele, 2 filhos de Senaqueribe, o assassinaram à espada. Nome daqueles que assassinaram Senaqueribe, seu pai, à espada: Adrameleque e Sarazer. Eles mataram seu pai, fugiram para o Monte Ararat, hoje na Turquia, e eles então deixaram ali morto o pai, e no lugar do pai o 3º filho, Radom, reinou em lugar de Senaqueribe. Este livramento glorioso que Deus promoveu para o rei Ezequias, rei de Jerusalém, rei de Judá, foi algo espetacular, registrado nas Escrituras. O reino mais poderoso da terra à época, o reino da Assíria, invadiu, cercou, sitiou a pequenina Judá e ameaçou Ezequias e ameaçou os filhos de Israel. A princípio, as ameaças de Senaqueribe só se destinavam a Ezequias e seus oficiais. Mas, de repente, Senaqueribe, através de Rabsaque, seu porta-voz, afrontou o Senhor dos Exércitos. Quem é esse Deus em que tu te estribas, Ezequias? Quem é esse Deus em quem tu confias? Pois não há e não houve deuses com D minúsculo que pudessem salvar os seus impérios, os seus reinos, as suas cidades, as suas nações, do meu poder, dizia Senaqueribe, rei da Assíria, através de seu porta-voz Rabsaque. Ele afrontou então e disse: se há Deus, quem é esse Deus para que me confronte? E é nesse momento então que o rei Ezequias entendeu o desafio, reuniu, congregou o povo e levantou um clamor ao Deus vivo. E pegou a carta de Senaqueribe, lida por Rabsaque, entregue aos oficiais de Ezequias e apresentou a Deus: Deus, eis aqui a ameaça do inimigo. Agora não é o rei ou ao rei que ele afronta, agora é ao próprio Senhor dos Exércitos. Senhor, nós não temos forças, nós não temos soldados, exército suficiente para enfrentar Senaqueribe, esse grande rei da Assíria, o maior império belístico, armamentício da época, a ponto de eles, quando vencerem lutas, pegavam as cabeças decapitadas, obviamente, e colocavam nas setas pontiagudas das muralhas da Assíria, e ali a carne ia se decompondo, chuva, sol, e aquelas caveiras ficavam e eram mudadas à medida que outros exércitos eram vencidos. Havia momentos que não havia cabeça suficiente para se colocarem nas setas pontiagudas por sobre as muralhas da Assíria. Esse livramento milagroso de Judá é registrado, eu quero repetir isso, nas Escrituras, e o reino mais poderoso da terra, a Síria, lutava contra a pequenina Judá. Não havia como o rei Ezequias defender-se. Quando a derrota de Judá, queridos, era iminente, era quase que inevitável, o rei levanta um clamor. Clama, manda os seus oficiais irem ao profeta Isaías, que diante do clamor do rei, intercedeu a Deus, e Deus então responde ao profeta: diga a Ezequias que nessa cidade de Judá eles não entrarão, porque eu vou colocar o meu freio na boca desse Senaqueribe, eu vou puxá-los com o anzol da minha força, e ele não entrará nessa cidade, mas voltará por onde tiver tentado entrar. Então o Senhor ouve o clamor do rei, ouve a intercessão do profeta Isaías, e agiu poderosamente. Essa história espetacular é conhecida, repito, no registro assírio da antiguidade, é reconhecida pelas Escrituras e também na história judaica. E aqui, amados, algo impressionante. Primeiro, nesse
modus operandi, nessa forma de operação divina, olha o que aconteceu. Primeiro, houve o clamor do rei. Diante do clamor do rei, houve a intercessão do profeta. Mas a causa mais justa para que Deus pudesse agir foi o quê? A afronta do rei Senaqueribe a ele próprio. Senaqueribe não mais desafiou Ezequias, não mais desafiou o povo e os oficiais de Ezequias. Senaqueribe desafiou o Deus vivo. E o Deus vivo, então, ouvindo o clamor do rei, ouvindo o povo congregado e clamando, ouvindo a intercessão do profeta Isaías, agiu poderosamente, agiu de forma gloriosa e sobrenatural. E de forma gloriosa venceu os soldados, os exércitos assírios recuaram, bateram em retirada, foram acampar-se numa noite, o anjo do Senhor com A maiúsculo. Por que, pastor, A maiúsculo? Porque todas as vezes que o Deus vivo se concretiza, se materializa como Melquisedeque, anjo do Senhor significa anjo, mensageiro do Senhor, era o próprio Senhor agindo. Então, nesse momento, há uma baixa no exército assírio de 185 mil homens. Entre os restantes sobreviventes, foi o rei voltando a Nínive, capital da Assíria, Senaqueribe, e em lá chegando foi assassinado pelos seus filhos, Adramaleque e Serazé, e seu filho, o outro filho, Esar-Adom, governou, presidiu, reinou, monarquia reinou em Assíria no lugar de Senaqueribe. Porém, anzóis ou anzol no teu nariz, é assim, né, Rafa? E freios na tua boca, e tu voltarás pelo caminho onde tentares entrar na terra do teu Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel. Muito bem. Um outro momento, queridos, não é preciso que você abra. Você vê que eu estou evitando muitos detalhes nesse momento. É um culto dominical. Estou dando só assim, de raspão, a visão para que você, que já conhece, tenha essa noção. Em Juízes 2:1, querendo abrir, a igreja poderá. Se não, só faça ouvir. Em Juízes 2:1, diz assim, do Egito, vou pegar do começo, o mesmo, 2:1 de Juízes, subiu o anjo do Senhor, ele mesmo, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então Deus, ele age de novo, o anjo do Senhor age de novo, e vai se dirigir de forma tremenda. No livro dos Juízes, quero repetir, subiu o anjo do Senhor com A maiúsculo, de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nessa noite, igreja, nós somos irmãos na fé. Segundo Hebreus, pregamos aqui no culto da família, nós somos irmãos na fé de Abraão, nosso pai na fé. E a igreja que nasceu em Abraão se proliferou, cresceu entre as gerações, e hoje nós temos essa promessa de Deus ainda sobre as nossas vidas. Qual promessa? Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então note bem isso para que fiquemos atentos. Repare, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca, disse o Senhor, invalidarei a minha aliança para convosco. Então Deus falou assim, e Abraão, quando recebeu essa promessa, disse que no seu coração ele almejava entrar na cidade cujo arquiteto e edificador é o Senhor. Então todos os que receberam a promessa, Abraão, Isaac, Jacó, até hoje nós receberemos e entraremos numa cidade celestial.
aquela que Abraão sonhou entrar. Sonhou porque sabia que a nossa pátria não estava na terra, mas nos céus. E nessa noite o Senhor está dizendo, e estava dizendo aqui, do Egito vos fiz subir. Para nós o que ele estaria falando hoje? Do mundo, das trevas vos fiz subir. Repare que quando nós estamos numa condição de inferioridade espiritual, mortos em nossos delitos e pecados, no mundo, sem vida para com Deus, ele nos ressuscitou dentre os mortos, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, ele nos fez subir. Aqui também ele fez, na narrativa, e você vai relembrar o fato, do Egito fiz subir o meu povo e os trouxe à terra, que sob juramento prometi a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então hoje, aqui e agora, o Senhor está dizendo que essa terra prometida, que sob juramento ele prometeu aos nossos pais na fé, ele permanece fiel à sua promessa, à sua aliança. E essa universal Assembleia de Santos, a Igreja do Senhor, vai subir. E eles que estiveram com Deus e morreram antes de nós, eles estão já com corpo espiritual não igual ao terrestre. Mas eles vão esperar o nosso corpo de glória, eles ressuscitarão primeiro para que nós então transformados, possamos acompanhá-los nesse cortejo celestial glorioso, junto com eles e essa universal Assembleia do Senhor. Então repare, na abertura do Mar Vermelho havia uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade? Atrás, as tropas de um faraó irado, querendo matar, querendo destruir aquele povo, que acompanhava Moisés rumo ao Mar Vermelho em fuga. Então eles olhavam para trás, lá vinham as tropas de Faraó, Faraó e seus cavaleiros, e lá vinham com ira Faraó junto com eles. E então, na frente, outra impossibilidade, o mar. Atrás, exércitos de Faraó. O povo em fuga, o povo quase que semi-desarmado, não teria condições de enfrentar aquelas tropas. Uma impossibilidade na retaguarda. Na frente, o Mar Vermelho, à medida que as tropas do Senhor, que o povo de Deus junto com Moisés seguia, aparecia à frente uma outra impossibilidade, o Mar Vermelho. Então repare, na abertura do Mar Vermelho havia a primeira possibilidade, tropas na retaguarda, o clamor do povo, a intercessão de Moisés. De novo entramos no mesmo momento. Ezequias clamou a Deus, o profeta intercedeu por Ezequias e Deus agiu sobrenaturalmente. Aqui quem está clamando na frente do povo? Moisés. Quem está atrás seguindo? Tropas de Faraó. Quem está à frente se aproximando à medida que as tropas obviamente andavam, corriam? O Mar Vermelho. Então Moisés clamou, o povo clamou, Moisés intercedeu e chegou ao ponto de Deus falar, para de falar, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, que vá. Daí o mal. Foi quando Moisés lançou a vara na autoridade do Senhor. Na abertura do Mar Vermelho havia uma impossibilidade. O povo clamou, Moisés intercedeu. A ação sobrenatural de Deus abriu o Mar Vermelho. E o povo passou a pé enxuto. Os cavalarianos, os cavaleiros de Faraó prosseguiram as tropas armadas no encalço. E no meio aconteceu o óbvio. As tropas de Deus, o povo de Deus, com Moisés chegando à outra margem. E, nesse momento, o mar começa a se fechar. E traga Faraó e as suas tropas. Então o Senhor diz, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nesse momento, queridos, nós sabemos que Deus fez subir do mar, subir do Egito o seu povo
e hoje Ele continua a nos trazer para a sua presença. E quantos aqui confiam que haverão e que hão de herdar a terra prometida? Que Abraão está esperando, que todos os nossos ancestrais, Isaac, Jacó, Josué, todos os amados de Moisés estão ansiosos, já na glória, para adentrarem a essa terra prometida. Que coisa tremenda, igreja, que Deus maravilhoso é esse a quem adoramos, a quem servimos, e Ele está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que aqueles que têm consciência adoram, sabedores de que é o mesmo Deus e único, não há outro. Glórias ao Senhor. Um outro fato, não é preciso que você abra, está em Josué 5, de 13 a 15. Preste atenção. O anjo do Senhor aí também se interpõe. Josué se assusta e diz: tu és dos nossos ou dos inimigos? Então o Senhor diz que ele é príncipe, que ele é senhor do exército de Deus. Então Josué se prostrou, e a nenhum outro ser celestial se deve dedicar adoração. Nem a um outro ser celestial se deve prostração. E Josué então se prostrou. Ora, se a nenhum outro ser celestial se deve adoração, se deve prostração, o anjo do Senhor aceitou a prostração e a adoração de Josué. E foi esse anjo do Senhor que em Josué 5, de 13 a 15, deu orientações, deu a Josué toda uma estratégia para que Josué, segundo aquela metodologia, segundo aquela ordem sacerdotal, pudesse cercar 7 vezes, passar 7 vezes, tocar as trombetas, os sacerdotes na frente, todos eles imbuídos de uma ordem de liderança sacerdotal. Então, atenção, nenhum outro ser celestial, seja anjo, seja quem for, deve adorar-se, a não ser ao anjo do Senhor, que é Ele próprio, se colocando concretamente, materialmente em frente aos seus servos. Foi Ele, quero repetir isso, que deu as instruções a Josué para a derrubada. Diante da organização do povo de Deus, sob o comando da liderança sacerdotal do anjo do Senhor, eles fizeram tudo conforme o anjo do Senhor pediu. Que derrubada é essa, pastor? Dos muros das muralhas de Jerusalém. Ao se completarem todos os procedimentos dados pelo anjo do Senhor a Moisés, as muralhas caíram para dentro. Quem derrubou as muralhas? O som das trombetas? Não. Já responderam aqui, né? O som das trombetas, não. O que derrubou as muralhas foi a obediência do povo a Moisés, orientado pelo anjo do Senhor. Então, quem derrubou as muralhas? O anjo do Senhor. Em função e em virtude da obediência do povo, clamor, intercessão, sacerdotes rodeando, trombetas, louvor, o anjo do Senhor foi e derrubou as muralhas de Jericó, e elas ruíram e elas caíram para dentro, e houve uma grande vitória comemorada, registrada e também descrita na palavra de Deus. Nesta noite, amados do Senhor, um outro ponto: Melquisedeque vai a Abraão, Abraão vence os reis, recebe a bênção de Melquisedeque, e lá está, de novo Abraão, num certo momento já abençoado, tentando, sob as ordens de Deus, imolar Isaac, seu filho precioso, filho da promessa. Primeiro, Abraão não era louco. Ele sabia que se Deus prometera, Deus jamais tiraria dele o filho que ele prometeu. Abraão não pediu, desejava. Precipitou-se com Sara, e a ordem de Sara, possuiu Agar e nasceu Ismael, aquela confusão. Daqui a pouco vem o filho da promessa, e Deus sabia e era sabedor de que Abraão amava esse filho, esperava esse filho, o filho nasce, e Abraão fica expectativo. Para lá.
Deus prometeu. Eu em estado avançado de dias. Minha esposa fora do ciclo de gerar ou de conceber filhos. Nasce o milagre. E de repente Deus pede o milagre dele. A Bíblia diz que o Senhor dá e que o Senhor retira. Que os filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus. Nós somos apenas instrumentos, mas quem tece ossos, características, é o Senhor no ventre de mãe ou da mãe, de forma assombrosamente maravilhosa. Então Abraão pensou, para lá, é o filho da promessa. Ele prometeu, ele tem um plano, uma promessa na vida desse meu filho. Então vamos lá. Aí a Bíblia registra em Hebreus, o Espírito Santo, que é o autor de toda a palavra, diz assim que Abraão naquela hora disse, bom, ele está me testando. Como ele não é um Deus sanguinário, como ele não é um Deus idólatra, como ele não é um Deus feiticeiro, como os moloques, como aqueles que sacrificavam filhos, eu sei, diz Hebreus, que se eu matar o meu filho, sob as ordens do Senhor, ele o ressuscitará. Porque há promessas sobre a vida dele. Quando Abraão vai pela fé, com o cutelo, o filho no altar, o filho perguntando cadê o sacrifício, Abraão dizendo Deus proverá, que ele levanta o cutelo, a Bíblia registra em Gênesis 22, todo esse relato que eu estou falando de 11 a 12, assim, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Naquele momento Deus aprovou Abraão, sabia de antemão que Abraão iria executar o filho, mas não permitiu, porque ele queria naquele momento mostrar para nós hoje, para a igreja futura e para as nações da época, que há um Deus a cuja adoração existem pessoas que se dobram e que fazem prevalecer. Por isso Abraão é nosso pai na fé. Por isso que Abraão é o início da igreja terrena, porque ele foi fiel a Deus, saiu de sua parentela, da casa de seus pais, foi para um lugar, enfim, foi até a última consequência por amar ao Senhor. Saiba, meu amado, que tudo que está acontecendo, você em fidelidade com Deus, você firmado na palavra, tudo o que estiver acontecendo com você é propósito de Deus. Tudo que está acontecendo agora no panorama global é bíblico, é propósito do Senhor. E nós sabemos que vivemos num ano emblemático, e há algumas coisas extraordinárias estão e acontecerão. Será gloriosa a nossa visita à pátria celestial. Será gloriosa nosso rápido, será glorioso esse arrebatamento, essa subtração de um povo da face da terra. Atente bem, meu querido, diante da organização, quero refutar, eu quero ir atrás da obediência à liderança sacerdotal. Josué, ao anjo do Senhor, ele derrubou as muralhas de Jericó. Não vá lá em Atos 9, de uma meia dúzia, Saulo, curador romano, procurador, poliglota, homem de extrema visão, já havia consentido na morte de Estevão, já havia ordenado a execução de Estevão, já havia ordenado aquele terrível assassinato. E agora caminhava pela estrada de Damasco com cartas de fechamento de outras igrejas. Era um ponto fulcral de radiação do evangelho, e em fechando aquelas igrejas, Saulo teria, o inimigo através de Saulo teria quase que a extinção da difusão do evangelho. Então hoje também eles estão se arremetendo. Bolívia proibiu a pregação do evangelho, Venezuela já é tácito, já é fato, mas o Senhor não deixará o seu povo ser derrotado. Muitos derramarão seu sangue, muitos subirão, mas o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão
contra a igreja do Senhor. Nessa noite, igreja amada do Senhor, preste atenção. A igreja perseguida, consentida na morte de Estevão, cartas para fechar as igrejas, ia pela estrada de Damasco, quando de repente se interpôs entre a carruagem de Paulo e Saulo e seus oficiais uma grande luz. E Saulo então ficou ofuscado, e aquela luz, dela sai uma sonoridade, um som, descrito pelo próprio Saulo posteriormente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, preocupadíssimo, já no chão, ele fala: Senhor, quem és tu para que eu te persiga? Ele pensava de uma forma resoluta de que estava servindo a Deus, perseguindo aquilo que eles chamavam de seita, os do caminho, os cristãos, que até hoje, por um certo poder mundial, também é chamado de seita. E lá vai: quem és tu para que eu te persiga? E de repente aquela voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E de repente ele fica cego, escamas lhe cobrem os olhos, e ele diz: agora tu vais levantar, tu vais entrar em Damasco, e ali te dirão o que convém fazer. Ele entrou, conduzido pelos seus oficiais que iam consigo, e chegando lá, Ananias foi orientado pelo Senhor. Lá vem Ananias, impõe as mãos sobre ele, caem-lhe as escamas, ele fica cheio do Espírito Santo, é batizado nas águas e passa a pregar a palavra do Senhor. Amados, Saulo recebeu a investidura sacerdotal por imposição de mãos de Ananias. E lá vai Saulo, agora Paulo, ser perseguido por amor de Cristo. E foi até a morte pela fidelidade a Cristo. Tudo que ele tinha, dupla cidadania, procurador, curador, advogado, poliglota, cidadania dupla significava herança também. Aí ele diz assim: deixo todas essas coisas e as considero como refúgio, como lixo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perco, renego todas as coisas. Amados do Senhor, que coisa linda, esse Deus age sobrenaturalmente. Lá eles iam com cartas de fechamento. O povo só orando, intercedendo, profetas falando com Deus. E Deus então se coloca, o anjo do Senhor, na estrada de Damasco, intercepta Paulo e realiza um dos grandes milagres que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas. Nessa noite, você que aqui está, lembre-se de uma coisa. No livro do profeta Isaías, não é preciso que você abra, atente bem, no livro do profeta Isaías, capítulo 12, algo glorioso. Eu vou ler o capítulo todo. Alguém, pastor, 6 versículos. Capítulo 12 de Isaías, provavelmente, eu acho que deva ser e é, do livro de Isaías o menor. Diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, igreja. Grande é o Santo de Israel. Grande, grandioso. Então jamais caiamos no erro daquele momento em que Deus fala com seu povo no próprio profeta Isaías, dizendo: vocês escarneceram da rocha, vocês abandonaram a glória de vocês e foram beber em cisternas rotas, águas que não são retidas pelas cisternas rotas, furadas. Mas nessa noite você vai beber das águas
Aqui diz o texto, das fontes da salvação. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E nessa noite, amados do Senhor, para concluirmos essa mensagem rápida, dominical, eu vou a Jeremias com você, depois de Isaías. Jeremias, capítulo 15. Capítulo 15, é isso mesmo, Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Descubra algo nesse texto. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Você é a igreja, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, coluna e baluarte da verdade, a menina dos olhos de Deus. Você é Israel e você é chamado de cristão. Você é chamada de igreja, porque pelo nome do Senhor dos exércitos sou chamado. O mundo precisa ver Cristo em nós. Pregação da pastora na sexta-feira. O mundo precisa ver Cristo em nossas vidas. Pregação do ministro Yuri ontem. Coisas gloriosas. Combinação do Espírito Santo. Duas pregações que se fundiram, enlaçaram. Irmãos, nós somos chamados pelo nome do Senhor, Deus dos exércitos. Você é conhecido. A Bíblia diz que você é o notável. Nós somos os notáveis da terra. Deus tem por você uma elevada estima. Olha o que Jesus fala na sua oração sacerdotal: Pai, eu não intercedo, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me deste do mundo, porque são teus, Pai. Tu nos entregastes. Então nessa noite, deixa eu lhe dizer algo. Deus derrama e permite sol e chuva, colheita e plantio, a justos e injustos. Deus permite 24 horas para justos e injustos. Deus permite, mas Ele não intercede pelo mundo. Ele já morreu pelo mundo. Já deu sua vida, a ponto de dizer que aquele sacrifício não seria vão. Portanto, Ele foi taxativo, que nem todos seriam salvos, que nem todos receberiam aquele sacrifício, mas a todos quantos o receberam, diz João, capítulo 1, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa noite, sorria porque o Senhor está aqui. Sorria porque anjos do Senhor, que trabalham por nossas vidas, a nós que vamos herdar a salvação, pregamos isso aqui no domingo, Hebreus, capítulo 4. Estão esses anjos disponibilizados a teu serviço. E nessa noite, Deus seja louvado entre nós. E por uma amada irmã, linda espiritualmente, nós conhecemos, que está rindo, eu quero dizer que sempre ela me dizia: pastor, aquele paletó branco que eu dei de presente, quando é que você vai usar? Hoje, minha irmã. Hoje eu aproveitei, estou aqui com aquele presente que eu nunca tinha usado, mas estava lá todo empacotadinho. Eu digo: não, hoje eu vou usar. E ela sempre me perguntava, não vou falar que ela não me autorizou, mas nessa noite, quantos estão felizes? Quantos estão de vestiduras brancas por dentro? Quantos estão lavados e remidos no sangue de Jesus? Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a... Eu ia fazer um ensaio, mas tá bom, pode chegar. O povo desembestou na palma e glória a Deus por isso. Meu amado ministro Rafael. Glórias a Deus, igreja. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao Senhor, para bendizê-lo nessa noite mais uma vez. E o diabo, ele tem perseguido a igreja do Senhor
desde os tempos antigos. Ele tem tentado destruir a igreja do Senhor, mas ela tem permanecido de geração em geração. E nós estamos aqui representando a nossa geração de adoradores na presença dele, e vamos continuar mantendo isso até a sua vinda. E ele vai continuar perseguindo a igreja, mas ele vai ser derrotado em todas as suas tentativas, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias nós te damos, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor, pelo teu cuidado para com a tua igreja, Jesus. Ouve, Senhor, as palavras de amor. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em panos de saco. Ela vem, e a igreja está gloriosa, sempre gloriosa, na presença do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Grande, grande é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Prepara-te, igreja do Senhor. Prepara-te da presença do Senhor Jesus, com os teus louvores, com teu brado de vitória. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória.
Senhor das trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno.